O tópico da aula de hoje é então sobre intersecção entre dois planos e intersecção entre uma reta e um plano. Esse é um tópico bastante especial porque ele é útil quando a gente vai desenhar os nossos planos. É muito interessante que a gente saiba a intersecção do plano com os planos coordenados, a intersecção do plano com os eixos coordenados, e para isso então a gente vai usar esses conceitos de intersecção. Quando eu tenho dois planos, a intersecção entre dois planos que não sejam paralelos é uma reta. Portanto, a gente vai obter uma equação que vai definir essa reta e intersecção entre esses dois objetos. Então, geometricamente, a gente pode pensar numa situação em que você tem um certo plano com a equação π1, você tem um outro plano com a equação π2. Eu não sei qual é o ângulo entre esses dois planos, não importa para esse contexto. O que importa é que esses meus planos se interceptam em algum lugar. Esse lugar é uma reta. O lugar geométrico da intersecção entre dois planos é uma reta, que aqui eu vou chamar de reta R. Então, a reta R é a intersecção, esse U virado é o símbolo de intersecção, entre o plano π1 e π2. Então, agora a solução, quando a gente estiver buscando a intersecção entre dois planos, não é mais um ponto, não é mais um valor fixado, e sim um conjunto de pontos que satisfazem uma determinada equação. Então, o nosso objetivo é chegar na equação dessa reta, lembrando que todo esse problema aqui é um problema de retas e planos no R3, certo? Então, como que a gente vai determinar isso? Nós vamos utilizar as equações gerais de cada um desses planos. Então, a gente pode supor que o plano 1 tem a equação A1x mais B1y mais C1z mais D igual a 0. Então, essa seria, por exemplo, a equação geral do plano π1. O plano π2, mesma coisa. Agora eu estou colocando o índice 2, D1, D2 igual a 0. E percebam que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter três variáveis desconhecidas, que são x, y e z, e duas equações. Então, eu tenho um sistema de três incógnitas e duas equações. Esse sistema, a gente não consegue achar um ponto x, y, z que resolva o sistema. A gente vai encontrar mais duas equações que vão me dar um lugar geométrico da reta, que é a reta de intersecção entre esses dois planos. O que nós vamos obter na tentativa de resolver esse sistema vai ser um sistema de duas equações também, só que um sistema da forma y igual a uma certa equação que depende de x e z igual a uma certa equação que também depende de x. E essas equações com esse formato são equações reduzidas da reta R de intersecção, certo? Então, nós não vamos chegar numa solução, é a solução do sistema, na verdade, só que ela não é uma solução numérica, 1, 2, 3, coordenadas dos pontos, e sim das equações reduzidas de uma reta R de intersecção. Só destacando, as equações reduzidas não necessariamente precisam ficar em função de x, tá? Eu recomendo que você, se possível, deixe sempre em função de x quando for possível, mas pode ser que eu encontre equações reduzidas em função de y ou então equações reduzidas em função de z. Vai depender das equações dos planos e como que eu posso isolar as variáveis x, y e z. Vamos fazer um exemplo? Vamos determinar a intersecção, determinar a equação da reta de intersecção dos planos π1 e π2 dados por essas duas equações. Uma coisa legal da gente verificar antes de começar é o seguinte:
O meu plano π1 tem vetor diretor 5, menos 2 e 1, olhando para as coordenadas x, y, z. O plano π2 tem coordenadas 3, menos 3 e 1. Então, percebam que, se eu fizer os vetores normais divididos, eu vou ficar com 5, menos 2 e 1, 3, menos 3 e 1, todo mundo dividido. Eu vou ficar com 3 frações que são diferentes. Aqui vai dar 5 terços, aqui vai dar 2 terços e aqui vai dar 1. Então, são 3 frações diferentes. O que isso diz pra gente? Isso diz que o π1 e o π2 não são paralelos, tá? Essa relação garante que, de fato, eles têm um lugar de intersecção escrevi errado, paralelos. Isso garante que eles têm intersecção e, por serem 2 planos, a intersecção vai ser necessariamente uma reta. Deixa eu só complementar uma informação que já aconteceu em outros semestres dos alunos me perguntarem isso. Professora, mas se eu tiver uma situação assim, ó, um plano aqui e o outro plano assim, ó, a intersecção não vai ser só um ponto? Ou se eles não se encostarem? Na verdade, pessoal, o que vocês precisam lembrar é que um plano não é apenas essa figura limitada, tá bom? Esse plano se estende para todas as direções aí limitada, né? A inclinação é fixa, mas ela se estende para os 2 lados aí, digamos, né? A partir do plano. Então, por mais que eu represente um plano assim, eu tenho que pensar que esse plano se estende para esse lado. Então, na verdade, ele vai continuar para cá e ele se estende para esse lado também. Então, ele vai continuar para cá, certo? Então, na verdade, você desenhou de um certo modo, mas existe sim uma intersecção. Existe algum lugar aí onde esses planos se cruzam e formam uma reta de intersecção. Então, por mais que às vezes a gente desenhe de um certo modo, isso não significa que aquilo é o plano, certo? O plano ele continua e, portanto, independente de como você visualize ele, a intersecção entre 2 planos vai ser sempre uma reta. Voltemos então para o nosso exemplo. Temos um sistema formado pelas equações gerais. Não adianta pegar um ponto de cada plano, certo? Isso não garante que você vai estar encontrando o ponto de intersecção, porque você pode pegar, ao invés de pegar um ponto da reta de intersecção, você pode pegar um plano daqui, um ponto dali. A reta que passa por esses 2 caras não é a reta de intersecção, então tem que resolver o sistema formado pelas equações gerais. Como que a gente vai resolver esse sistema? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher, como eu quero a equação reduzida em função de x, eu vou escolher ou y ou z para isolar em uma das equações. Nesse caso, eu vou escolher o z porque ele já está com coeficiente igual a 1. Então, usando a primeira equação, então eu vou chamar assim, 1 e 2. Então, usando 1, eu tenho que z vai ser igual a... Então, z está desse lado, tudo passa para o outro lado. 5x mais 2y menos 7. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar isso aqui de 3 e vou substituir essa relação para o z na equação 2. E aí, a minha equação vai ficar só com x e y. Então, eu vou pegar a minha equação... Vou pegar a minha equação. Peraí que escapou. Agora vai. Vou pegar a minha equação e onde tiver o meu z, eu vou substituir aquela expressão toda que tá ali, certo? Então, onde tiver o z, eu vou substituir aquela expressão. Eu tinha mais z, então, no lugar do z, eu vou substituir a minha equação. Desculpa que tava tudo fugindo aqui.
tá? Essa é a parte aqui nessa equação 2, onde a gente substituiu o z. Então, aqui eu vou ficar com, acho que acabou cortando, 3y. Vou ficar com 3x menos 3y menos 5x mais 2y menos 7 mais 4 igual a 0. Cadê os x? 5 com 3 sobram 2 negativos, 3 com 2 sobra 1 negativo, 7 sobram 3. Olha o que eu consegui. Eu consegui uma equação, vou jogar o y pro outro lado, tá? Do lado de cá vai sobrar 2x e menos 3. Eu consegui uma equação que depende apenas de x e y, e, portanto, eu posso escrever o y em função do x. Se eu tenho essa relação, que eu vou chamar de 4, eu vou substituir essa relação 4, que é o y já isolado, na equação 3. Certo? Para que aí eu consiga z em função de x. Então, eu vou copiar essa minha equação aqui embaixo, e no lugar do meu y, então, menos 7, no lugar do meu y, eu vou colocar aquela expressão, e o menos 7 fazia parte da relação 3. E vamos ver como é que vai ficar essa expressão. Então, z igual menos 5x menos 4x menos 6 menos 7, z vai ser igual a menos 9x menos 13. Portanto, eu tenho aí duas relações que juntas definem a reta de intersecção entre os planos π1 e π2. Vamos recapitular então. Quero a reta de intersecção entre esses dois planos, eu calculei os vetores normais e verifiquei que, de fato, esses vetores não são paralelos, portanto, os planos não são paralelos. Para obter a reta de intersecção, eu monto um sistema formado pelas equações gerais de cada um dos planos. Usando uma das variáveis, eu isolo ou x ou y ou z, nesse caso eu estou isolando o z. Usando essa equação obtida, eu substituo na segunda equação. Então, substituir o valor de z na segunda equação. Com isso, obtenho uma expressão para o y. Usando essa expressão do y, eu volto na equação do z e obtenho uma expressão que relaciona x e z. Portanto, essas duas equações juntas definem a reta de intersecção entre os dois planos, lembrando que essa equação é a chamada equação reduzida de reta no R3. Então, apenas para a gente verificar se isso está certo, deixa eu copiar aqui embaixo. Então, eu vou só verificar se a equação que a gente encontrou faz sentido. Como que eu vou fazer isso? Aqui estão as duas equações do meu plano π1 e do plano π2. Eu vou usar essas duas relações que estão aqui em cima e vou verificar que elas são válidas para as duas equações ao mesmo tempo. Então, 5x menos 2. No lugar do y, eu vou colocar essa relação. E no lugar do z, eu vou colocar a relação 9x menos 13 mais 7 igual a 0. Então, aqui nós vamos ficar com 5x menos 4x mais 6 menos 9x menos 13 mais 7 igual a 0. 5 com menos 4 com menos 9, talvez eu errei algum sinal. Ah, aqui é 4, ó. Menos com menos mais. Agora sim. 9 com menos 9, 0x. 6 mais 7, 13, com menos 13, 0. Então, de fato, temos a igualdade 0 igual a 0. A mesma coisa agora com o plano π2. Então, 3x
menos 3, onde tem y, eu vou usar a relação do y. Onde tem z, eu vou usar a relação do z. Mais 4 igual a 0. 3x mais 6x mais 9, menos 9x, menos 13 mais 4, igual a 0. 9x positivo com 9x negativo, 0x. 9 mais 4, 13, menos 13, 0, igual a 0. Portanto, eu chego mais uma vez em 0 igual a 0. E as duas equações satisfazem os dois planos. Nós poderíamos ter escolhido outra variável para isolar e conseguir equações reduzidas em função ou de y ou de z. Quando eu estou falando de intersecção, eu posso ter também a intersecção entre uma reta e um plano. Quando que a gente vai ter esse tipo de intersecção? Quando eu estiver falando de um plano e uma reta que não seja paralela a esse plano. Então, eu posso estar falando de uma reta que está contida, também a gente vai conseguir resolver nesse caso, de uma reta que é oblíqua ao meu plano, ou eventualmente de uma reta que é perpendicular ao seu plano, certo? Então, todas essas três situações, a intersecção entre a reta e o plano vai ser um único pontinho, vai ser o ponto exatamente onde essa reta corta o plano, e se nós tivermos no caso de uma reta contida, a gente vai conseguir verificar que existem mais pontos que satisfazem a nossa equação. Como que a gente vai determinar essa intersecção? Então, a princípio, a intersecção entre uma reta e um plano é um ponto, vamos chamar esse ponto de ponto I, isso se R não está contida no plano, né? Caso contrário, a intersecção seria a própria reta. Para determinar as coordenadas do ponto, a gente resolve o sistema formado pelas equações reduzidas da reta e pela equação geral do plano. Por que a gente faz essa escolha? Porque as equações reduzidas envolvem, a gente já viu, envolve x, y e z, não envolve aquele parâmetro t, certo? E a equação do plano também envolve x, y e z. Então, nós vamos ficar com um sistema que não tem aquele parâmetro t e tem simplesmente as coordenadas do próprio ponto. Vamos resolver um exemplo. Determine o ponto de intersecção entre essa reta R e o plano π. Então, do mesmo jeito que eu fiz antes, é sempre legal a gente fazer. Quem que é o vetor diretor da minha reta? Quem que é o vetor normal do meu plano? Para garantir o quê? Para garantir que eu não tenha a reta paralela ao plano ou então a reta contida no plano. Aqui eu tenho o vetor normal, vetor diretor, perdão, perpendicular ao vetor normal. O vetor normal do plano vai ter variáveis, coordenadas, 3, 5 e menos 2, estou olhando para a equação geral. E aqui eu tenho a equação simétrica da reta, tá na forma correta. Esse x aqui, ele só indica que você está trabalhando com x menos 0 sobre 1. Então, as coordenadas do seu vetor serão 1, 2 e 3. Percebam que é fácil ver que o vetor v não é paralelo ao normal. Se você dividir 1 por 3, vai dar 1/3, 2 por 5 não dá 1/3, então eles não são paralelos. E eles, vamos ver se eles são ortogonais? Se eles forem ortogonais, não tem intersecção. Então, vamos ver. E v escalar n vai ser 3 mais 10, 3, 2 vezes 5, 10, menos 6, isso aqui não é zero. Então, eles também não é perpendicular. Então, eu sei com essas duas condições que eu estou falando de uma reta, em particular com essa aqui, tá? Com essa condição, eu garanto que a reta R não é paralela ao plano π e, portanto, ela intersecta ao plano π em algum lugar. Então, não é essa situação que acontece, certo? A situação que eu tenho é de uma certa reta
que é oblíqua ou então perpendicular. Eventualmente perpendicular não é, caso contrário seriam paralelos, certo? Mas é oblíqua com relação a esse plano π. Então, vamos achar o ponto de intersecção, deixa eu só dar nome aqui, desses dois objetos, certo? O que que eu preciso, então, como eu falei anteriormente? Eu preciso R estar, então, só para verificar que existe intersecção, está na forma simétrica. Então, as equações simétricas, a gente vai ter que transformá-las nas equações reduzidas. Como eu quero deixar em função de x, eu vou escolher essas duas igualdades e essas duas igualdades, certo? Essas duas relações, para conseguir expressões em função de x. Então, a primeira eu vou ficar com x é igual a y menos 3 sobre 2. Faço as multiplicações cruzadas, isso vai dar 2x é igual a y menos 3. Portanto, eu vou ter y igual a 2x mais 3. Essa é a primeira equação reduzida da minha reta. A segunda eu vou ficar com x é igual a z mais 4 sobre 3. Portanto, eu tenho 3x é igual a z mais 4. E então, eu tenho z é igual a 3x menos 4. Ou seja, a minha reta R é dada pelas equações reduzidas, que juntas definem a reta, certo? Uma só não adianta, por essas duas equações. Essas são as equações reduzidas da sua reta. Vou copiar, então, essas equações e, juntamente com as equações do plano, formar um sistema linear que vai me dar um ponto, certo? Por que que é interessante a gente ter as equações na forma de equação reduzida? Porque dessa forma, você tem uma relação imediata para o seu y na equação geral, e você tem uma forma imediata para o seu z na equação geral do plano. Então, basta substituir a primeira e a segunda na equação geral, a gente vai ter o valor de x de uma forma bem fácil. Então, 3x, onde eu tiver o y, eu vou substituir por 2x mais 3. Onde tiver o z, eu vou substituir por 3x menos 4. Menos 9 igual a 0. Resolvendo, 3x mais 10x mais 15 menos 6x mais 8 menos 9 igual a 0. Então, fiz todas as distributividades. 3, 13 com menos 3, 7. 15 com menos 1, mais 14. Ou 15 com 8, 23. 23 menos 9, 14, eu chego, então, igual a 0, 7x igual a menos 14, x é igual a menos 14 sobre 7, portanto, x é igual a 2. E mais uma vantagem das equações reduzidas, se você tem o valor de x, basta substituí-lo de forma direta nas equações reduzidas para que você tenha o valor de y e z. Então, substituindo aqui, eu vou ter y igual a 7 e z igual a 4 mais 3, 7, é isso? E 3 vezes 2 menos 4, z igual a 6 menos 4, 2. Só corrigindo, aqui é menos 2, né? Falta um menos ali em cima, 14 por 7 menos 2. Então, aqui, na verdade, vai ser menos 2, então vai ser menos 4 mais 3, menos 1, agora sim. E z igual a menos 2, menos 6 com menos 4, menos 10. Então, só dei uma conferidinha, certo? Portanto, o meu ponto de intersecção, que eu sugiro que vocês coloquem lá no GeoGebra, vejam, brinquem com esses elementos,
é o ponto com coordenadas menos 2, menos 1 e menos 10. Para encerrarmos, um caso bem importante para a gente saber desenhar é quando eu tenho a intersecção do plano com os eixos e com os planos coordenados, certo? Então, é interessante que a gente saiba representar para qualquer plano no R3, para qualquer plano dado, qualquer equação dada, ax mais by mais cz mais d igual a zero. É claro que algumas vão ser mais fáceis da gente representar, outras não. É interessante que a gente saiba aonde que esse plano intersecta o eixo x, aonde que esse plano intersecta o eixo y, aonde que esse plano passa pelo eixo z. Conhecendo, então, esses pontos, que poderiam ser também no negativo, tá? Só tô fazendo no primeiro, nos positivos aqui para ficar mais fácil. Conhecendo os pontos de intersecção com os eixos, eu consigo determinar as retas de intersecção com o plano XY, com o plano XZ, nossa, essa reta ficou torta, né? Com o plano XZ e com o plano YZ, e eu consigo, então, uma visão muito mais clara de como que esse meu plano está posicionado no espaço. Então, nosso objetivo é, com um exemplo numérico, a gente verificar como encontrar cada um desses pontos. O que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que os pontos que pertencem ao eixo X são da forma x00, os que pertencem ao eixo Y, y00, os que pertencem ao eixo Z da forma, 0, y0, 00z, certo? Então, os pontos dos eixos têm essa característica que eu fiz em laranja. E os pontos dos planos, o plano XY, todo ponto que está aqui tem coordenada XY, porém tem cota 0. Todo ponto que está no plano YZ tem coordenada x igual a 0 e variação de y e z. E todo ponto que está no plano YZ tem coordenada x, tem coordenada y, porém a coordenada tem coordenada z e a coordenada y dele é 0. Então, são essas informações que a gente vai precisar para determinar a intersecção de qualquer plano com os planos coordenados e com os eixos coordenados. Vamos fazer um exemplo. Eu estou usando verde para os eixos e laranja para os planos. Ok. Então, eu sempre gosto de começar com a intersecção com os eixos, tá bom? É mais simples da gente fazer essa intersecção com os eixos. Por quê? Quando eu estou no eixo X, como eu falei antes, significa que todo ponto tem coordenada y e z igual a 0. Então, na sua equação, você vai fazer y igual a 0 e z igual a 0 na equação. Portanto, a equação 2x mais 3y mais z menos 6 igual a 0. Esse cara desaparece, fica da forma 2x menos 6 igual a 0, que significa que x é igual a 3. Então, esse plano passa pelo ponto com coordenadas 3, 0, 0 no eixo X, certo? Então, a gente zera duas coordenadas para encontrar o valor da intersecção no outro eixo. Da mesma forma, para o eixo Y, eu tenho 0, y e 0. Isso significa que o x é igual a 0 e o z igual a 0. A gente pega a nossa equação, que eu vou copiar ela aqui, porque eu vou usar ela várias vezes, certo? Então, vou copiá-la, copiei, vou colar ela uma vez, pego a minha equação, só que agora quem quer 0? O x e o z. Então, esses dois termos desaparecem, ficamos com 3y menos 6 igual a 0, o que significa que y é igual a 2. Portanto, o ponto 0, 2 e 0 é a intersecção desse meu plano com o eixo y. Para o eixo z, 0, 0
e z, x é igual a zero e y igual a zero. Então, na minha equação do plano, eu vou fazer esse e esse iguais a zero, z menos 6 igual a zero, portanto, o z vale 6. E o ponto 0, 0, 6 é a intersecção desse meu plano no eixo Z. Então, olha só o que eu vou fazer com essas três informações. Eu já consigo ter uma ideia bem legal de como vai ser o meu plano. Então, olha só. Eu marquei os meus pontos ali, certo? Fiz um exemplo aqui no R3, desenhei um R3. No eixo X, eu vou ter x igual a 3. Então, esse ponto é o ponto de intersecção com o eixo. No eixo Y vai ser esse cara. E no eixo Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser esse ponto aqui. Se ele passa por esses dois pontos, ele vai passar por certas retas, que a gente vai ver que vão ser essas retas que passam por esses dois pontos. Então, como que a gente acha o caso geral? Então, representei aqui a intersecção do plano com os eixos coordenados. Agora eu quero a intersecção do plano com os planos coordenados, ok? Com os planos coordenados. Então, como é que a gente vai ficar? Se eu quero o plano XY, estou representando assim, XOY, significa que x e y variam livremente e o z é igual a zero. Então, na nossa equação, o z vai ser igual a zero e nós vamos ficar com uma equação da forma 2x mais 3y menos 6 igual a zero. Se eu quero o plano xz, significa que o x e o z, ou melhor, yz, significa que o y e o z variam livremente e o x é zero. Então, na nossa equação, nós vamos ficar com 3y mais z menos 6 igual a zero. Por fim, o plano XOY, x e z variam livremente, o y está fixo, valendo zero. Então, na minha equação do plano, eu vou deixar o valor de x, o y é zero, e eu vou ter, então, três equações. Uma que envolve apenas x e y, uma que envolve y e z, e uma que envolve z e y. Vamos ver o que é a interpretação para cada uma dessas equações. Essa primeira equação, 3x mais 3y menos 6 igual a zero, ela está restrita apenas ao plano x e y. Então, eu vou fazer as seguintes verificações. Se o x for zero, x é zero, eu vou obter que o y é 2 na equação de cima. E se o y for igual a zero, eu vou obter que o x é igual a 3. Então, x igual a zero é eixo y, portanto, o y vale 2. E o x vale 3 no eixo x. Com dois pontos, eu consigo desenhar essa reta. Portanto, essa reta limitada apenas ao plano XY tem essa representação aqui. A mesma coisa agora para as outras intersecções. Essa equação está limitada apenas ao plano YZ. Se eu faço y igual a zero, eu vejo que o z vai ser igual a 6. Se eu faço z igual a zero, eu tenho nessa equação de cima que o y tem que ser igual a 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo z e 2 no eixo y. Portanto, a reta é a reta que passa por esses dois pontos. Usei a imaginação para isso ser uma reta, certo? Tá aqui a minha reta. Olhando apenas para o plano YZ, eu tenho essa equação. Se x for zero, z é 6. Se z for zero, x é igual a 3. Só estou substituindo na equação, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 restrito ao eixo x. Então, aqui está
a equação dada. Essa reta tem essa equação que está aqui em cima e a mesma coisa para os outros três. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir essas três informações lá no nosso desenho tridimensional. Então, tá aqui aquela primeira representação dos pontos que nós fizemos, certo? Agora, a gente vai unir esses desenhos das nossas retas ao nosso desenho tridimensional. Vou desenhar essa reta verde, referente apenas ao plano YX, que é o plano daqui de baixo. Percebam que ela passa no ponto 3 no eixo X e 2 no eixo Y, que não por coincidência são esses dois pontos que a gente marcou. Então, aqui está a nossa reta verde, e ela continua, né? Em roxo, eu estou restrita apenas ao plano YZ, que é esse plano aqui, passando pelo ponto 2 e 6. Tá aqui a nossa reta. E quando a gente se restringe apenas ao plano X e Z, que é esse plano lateral, nós vamos ter essa reta que passa por 3 e 6. Certo? Tá aqui a representação, digamos assim, do nosso plano. O nosso plano vai ser esse objeto que corta o eixo nessas três retas, laranja, roxo e verde, e nesses três pontos, 3, 2 e Z e 6 em cada um dos eixos coordenados. Se a gente quiser pintar aqui o plano, pra gente ter aquela noção de área, né? Ó, então, embora eu tenha feito o plano sempre como um retângulo, dependendo do caso, tô representando apenas aqui no primeiro octante, certo? Tá aqui o meu plano. Então, ele corta o primeiro octante e tira como se fosse esse triângulo, essa pirâmidezinha do primeiro octante. Esse aqui é o meu plano, que a gente tá chamando ele de π, certo? Então, para calcular a intersecção, a gente faz cada um dos eixos zerando duas coordenadas e depois, para obter a intersecção com os planos coordenados, a gente zera uma das coordenadas de cada vez. Z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0. Quando a gente une essas 6 informações, nós conseguimos ter uma ideia mais clara de como vai ser a representação espacial, desse nosso plano. Aqui nós temos a representação do livro daquele exemplo, certo? Lembrando que cada uma dessas retas, na verdade, ela é uma reta com equação reduzida dessa forma, onde o x, nesse caso no plano YZ, o x é igual a 0, no caso do plano, desse plano lateral, só ver as cores que eu usei, YZ, esse é o YZ na verdade. Essa é a equação reduzida dessa reta no espaço, essa é a reduzida dessa reta no espaço, porque o y é 0 nesse plano lateral, a mesma coisa aqui para esse cara. Como que a gente chega nessas equações? A gente só escreve na forma reduzida essas três equações que nós chegamos aqui. 2x mais 3y menos 6, basta isolar o y. 3y mais z menos 6, basta isolar o z. 2x mais z menos 6 igual a 0, basta isolar o x. Você vai chegar nessas equações das retas de intersecção com os eixos coordenados, com os planos coordenados e dos pontos de intersecção com os eixos coordenados. Nossa aula termina por aqui. Até a